Oi, gente! Bom, a gente está no nosso terceiro vídeo das perguntas que vocês me mandaram sobre o RD Summit, tá? Então, a gente só recapitulando, a gente já falou sobre estratégia e produção de conteúdo, ok? Agora, a gente vai falar sobre dois tópicos, tá? Porque um deles recebeu menos perguntas, eu acho que dá para encaixar aqui e eu tenho uma surpresa legal para vocês no quarto vídeo, ok? Vamos lá, então. Primeira pergunta desse bloco sobre canais e resultados, né, a parte de métricas, vem da Tatiana Arantes, e ela faz uma pergunta sobre canais. Então ela diz o seguinte: quais ferramentas técnicas ou atalhos você usa para avaliar o quanto o cliente deverá investir em divulgação quando 90% das vezes não sabemos o faturamento do cliente? Tatiana, aqui a gente tem um pepino, tá? Por que é um pepino esse ponto que você colocou aqui? A gente tem que saber qual é o faturamento do nosso cliente, tá? A gente, como agência, enfim, consultor, seja o que for, a gente tem que saber esse faturamento. Por quê? Sem saber o faturamento, a gente não tem como provar o ROI, né, o retorno do investimento. E sem o ROI, a gente não consegue se provar útil ali, entendeu? Eu tenho que parar de me mexer porque eu tô tirando o foco da câmera, gente. Enfim, voltando o foco aqui, falando nisso. A gente tem que saber o faturamento do nosso cliente, viu, Tatiana? Por quê? Né? De novo, ROI. O ROI é muito importante. Isso já vai... É legal que essa tua pergunta já direciona depois para a parte de métricas. Então, assim, o investimento em verba de mídia, vamos chamar aqui, verba publicitária para mídia paga, anúncios em Facebook, AdWords, a gente tem que basear isso no faturamento do nosso cliente. Ele não tem e-commerce? Não tem problema. Quantas pessoas estão chegando para ele dos canais digitais? O quanto ele pode investir do faturamento dele nisso? Tá? Então, eu acho que é um ponto até que remete ao nosso planejamento, né? Remete ao nosso planejamento e remete à parte estratégica do planejamento, que é justamente você fazer esse levantamento com o teu cliente do quanto ele já fatura, o quanto ele quer faturar. Porque aí você consegue, além de fazer um cálculo legal do teu ROI, tá? É você também saber o quanto você pode projetar para os próximos meses. Então, Tatiana, a coisa que eu te recomendo aqui é espreme esse cliente, conversa com ele e diz que sem o ROI você não tem como fazer uma previsão que caiba no bolso dele. Sei lá, você quer investir 10% do faturamento, 5%, é bastante relativo, então você fica meio no escuro, e eu concordo plenamente com a tua pergunta. É difícil saber se você não tem essa informação. Então a gente tem que espremer o cliente para ter essa informação. Ok? Sem isso a gente, de fato, não tem como. Ok? Bom, espero ter te ajudado. Qualquer coisa a gente pode conversar mais sobre isso, tá? A nossa outra pergunta sobre canal vem da Yara. Opa, tudo bom, Yara? Ela diz o seguinte aqui, que ela tem uma dúvida sobre criação de lista, se isso seria captação de leads. Sim, tá? Uma pergunta mais simples, mas eu acho que é uma pergunta bem importante. Sim, a nossa construção de lista é a captação de leads. São as pessoas que estão interessadas no que a gente está produzindo, no nosso conteúdo, ok? Então, vocês já devem ter lido bastante por aí, mas não custa reforçar que a lista é um dos nossos principais recursos, nossos principais ativos do nosso negócio digital. Seja ele um e-commerce, seja um negócio físico, uma loja física, né? Independente do que a gente está falando, ter uma boa lista de relacionamento, né, é crucial para a gente. E essa pergunta da Yara, eu acho que ajuda bastante a entender a importância disso, né? Então, fazer uma lista bem segmentada, saber aproveitar as pessoas que estão em rede social para, né, se cadastrarem na nossa base de e-mails, isso é muito importante, porque além de a gente conversar por e-mail como a gente está fazendo agora, né, isso também ajuda para a gente conseguir construir anúncios mais relevantes no nosso Facebook, tá? Então, usar a lista de pessoas que a gente tem, os e-mails, sobe essa lista no gerenciador de anúncios do Facebook, e a gente pode criar públicos personalizados, públicos semelhantes, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, e para conseguir atingir pessoas que têm mais chance de se tornarem também nossos leads e mais para frente nossos clientes. Então, sim, Yara, sim, criar lista é captar leads, e isso é muito importante para o seu negócio, independente do nicho que você esteja atuando, ok? Agora vamos falar sobre métricas e resultados, ok? Deixa eu voltar aqui para a primeira página.
Ok? Tá aqui. A primeira pergunta sobre métricas e resultados vem da Silvia Madeira. Valeu pela pergunta, Silvia. Ela quer saber, que ela tem dificuldade, né, com a definição das métricas e da mensuração dos resultados. Bom, Silvia, esse ponto, acho que eu vou colocar o link depois aqui para vocês, aqui embaixo, em algum lugar aqui da tela. Eu sou péssima para apontar isso. Desculpa. E eu tenho um artigo no blog que fala justamente sobre isso. Então, Silvia, quando a gente está falando sobre resultado, o nosso relatório começa no planejamento. Tá? Se a gente não sabe o que a gente está fazendo, qual é o nosso objetivo com o conteúdo, fica difícil a gente ter um relatório legal, que entregue informação de fato. Né? Então, olha a Toff passando aqui atrás de novo. Ter gato é uma maravilha, gente. Silvia, voltando à tua pergunta. Um bom planejamento resulta num bom relatório, ok? Então, depois lá no artigo vocês vão ver que tem lá 4 objetivos, né? Objetivos relacionados à marca, a vendas, né? A geração de receita, né? Geração de leads e tudo mais, a venda e a lealdade desses clientes. Então, a gente tem métricas para cada um desses objetivos, ok? E aí vale da gente observar o histórico também. Então eu acho que esse artigo eu acho que pode te ajudar bastante, viu, Silvia? Eu vou deixar o link aqui na tela para depois vocês darem uma olhada, ok? A pergunta seguinte vem da Angélica Rodrigues e ela quer saber como faz para os números do funil dela crescer. Né? Então ela já fez várias modificações e não está vendo resultado, não está vendo isso dar certo. Então, Angélica, primeiro a gente tem que analisar o que de fato você tem feito, ok? Esse primeiro passo ele é bastante importante até como auditoria de conteúdo, não só do site do blog, mas o que você tem feito em termos de anúncios, porque lembrando, uma das principais portas de entrada para o nosso funil são os anúncios, né? Além de, claro, referência, o próprio tráfego orgânico do Google e tudo mais. Então a gente tem que começar a rever de onde estão vindo esses leads que você já tem e como a gente pode reforçar esses canais que estão dando certo, né? Porque essa é uma das premissas básicas do Growth Hacking. Então a gente entender o que está dando certo e turbinar o que está dando certo. Então acho que vai muito disso, ok? E começar a descartar coisas que não estão dando resultado. A gente não pode se apegar muito a essas questões. Tanto na pesquisa científica quanto no marketing digital, a gente não pode se apegar muito às coisas, ok? Então a gente viu que não está dando muito certo, descarta, parte para a próxima ideia, ok? Então é muito disso, tá? Eu não estou dizendo que você está fazendo alguma coisa errada, mas pode ser que teu público não esteja respondendo como você imagina. Então vai também de fazer essa revisão também do estudo de personas de vocês e começar a entender como cada canal tem se comportado. Eu faria isso, tá? Se estivesse no seu lugar, eu estaria olhando para isso, quais são as principais fontes de leads e quais desses canais têm trazido indiretamente mais oportunidades para dentro do funil, ok? Mas a gente pode conversar mais sobre isso depois, tá bom? Valeu pela pergunta, Angélica. A outra pergunta sobre resultados vem da Jordana e ela gostaria de saber o motivo pelo qual o conteúdo dela não está gerando engajamento, sendo que ela está sempre atenta à necessidade do público, né? Mas ela percebe que quando faz alguma pergunta, esse público não dá o retorno desejado. Jordana, também é um outro pepino, mas eu acredito o seguinte: eu olharia muito para qual tipo de conteúdo você está produzindo. Isso me lembra um pouco a pergunta do José William, tá? Que ele perguntou aqui sobre, lá na primeira parte sobre estratégia, né? Que ele tem lá os clientes da choperia e do brigadeiro, né? Então eu acho que ver qual tipo de conteúdo está trazendo quais dos posts que trouxeram mais retorno, ver quais características esses posts têm. Ok? Então, o que eles têm de diferente e por que eles deram resultado. E aí, claro, rever como é que o teu público está formatado, tá? Como você entendeu o teu público, é isso que eu quero dizer com a formatação dele. Ok? Então, eu trabalharia muito em cima disso. E nem sempre o nosso público vai responder o que a gente pergunta. A gente tem que saber olhar indiretamente. E como fazer isso? Uma das formas é a gente participar de grupos em que o nosso público está. Né? Então, guardadas as proporções, aí dá para dizer que a gente deveria fazer uma espécie de netnografia, tá? Então, o que significa isso?
pertencer, né, participar e pertencer do mesmo grupo que os nossos clientes, nossos possíveis leads, que eles participam, e ver que tipo de coisa como eles se comunicam, como eles falam, que tipo de assunto é relevante para eles. Eu acho que isso pode te ajudar mais do que perguntar ativamente, mas sim, né, fazer essa observação e ter uma resposta passiva deles, e não uma coisa ativa que você vai perguntar, ok? Depois a gente pode trocar uma figurinha sobre referências e metodologia para você fazer esse tipo de pesquisa. Beleza, Jordana? Valeu, obrigada pela pergunta. A próxima pergunta sobre resultados vem da Elimárcia, a Elimárcia Primo. Ela pergunta ela diz o seguinte, que as curtidas dela têm caído bastante, né? Antes ela conseguia 1.000 por mês, sem precisar fazer anúncios. Ela pergunta o que pode estar acontecendo. Ela faz todo o procedimento e não está tendo muita visualização. Ela diz que administra 4 fanpages e isso está acontecendo com todas. Bom, Elimárcia, a gente está vendo um movimento que cada vez mais o Facebook está diminuindo o alcance orgânico das páginas. E isso acontece porque, vamos fazer aquele exercício de se colocar no lugar do nosso público. Então, isso significa o quê? A gente presta mais atenção nas coisas que as marcas publicam ou no que as pessoas que a gente acompanha, nossos amigos, nossa família, o que essas pessoas estão publicando? Geralmente a gente vai olhar mais para o que os nossos amigos estão publicando. E isso eventualmente pode ser alguma coisa de uma marca ou não. Então eu acredito que sim, isso vai continuar acontecendo e exige da gente, como profissional de marketing, um entendimento de que precisamos investir. Tá? Não precisa ser um dinheiro grande, mas a gente tem que ter essa consciência de que, ok, a gente tem que ter esse dinheiro separado. Tá? Não tem jeito. A gente pode conseguir resultados orgânicos, mas é importante também entender esse outro lado, certo? Então eu acredito que, de novo, voltando a entender o público, né, nesse ponto que eu estava falando na pergunta da Jordana, na pergunta anterior, entender o teu público, participar dos grupos, eu acho que isso pode te trazer alguns insights bacanas, mas já se prepare para investir alguma coisa, ok? Bom, gente, e aí a gente tem a nossa última pergunta aqui sobre métricas e resultados desse bloco, e é da Letícia, e ela diz que a dúvida dela está mais relacionada ao monitoramento, leitura de dados estatísticos, que ela está pesquisando e tentando entender mais a respeito. Então, Letícia, eu acho que uma das formas legais de você fazer isso, eu acredito que é mais assim, que eu posso te ajudar agora nesse momento, é dar algumas dicas relacionadas ao que pode te ajudar. Tá? Então, voltando naquele ponto que eu comentei até com a Jordana e a Elimárcia na pergunta delas, dá uma olhada na etnografia, tá? Então, que tipo de informação você consegue extrair a partir da observação desses dados, uma coisa mais qualitativa do que quantitativa, porque isso pode trazer alguns insights legais do que pode ser relevante para o teu público, e isso também é uma forma de monitoramento, né? Então é legal para a gente ter uma visão um pouco diferente. Agora, pensando quantitativamente, eu volto a falar do artigo sobre relatórios, tá? Então eu acho que os objetivos do conteúdo que você vai produzir, isso vai guiar, sim, isso sempre guia os nossos relatórios. Então, eu vou colocar de volta aqui o link para daí você dar uma olhada nesse artigo, eu acredito que ele pode te ajudar nesse momento. E também tem algumas ferramentas, né, fazendo um link de novo com aquele post das 36 ferramentas que eu imagino que alguns de vocês já devem ter visto. Tem várias ferramentas ali que podem ajudar, sim, nesses insights de métricas que a gente pode extrair daí. Beleza? Então, gente, essas são as nossas perguntas, tá? E o nosso quarto vídeo vai ter uma surpresinha para vocês, já que a gente somou aqui no nosso último bloco. Fiquem de olho, nosso quarto vídeo já vai chegar com coisas bem legais. Obrigada!